Boa noite, queridos. Deixa eu só pegar um instante aqui. Para que eu possa ficar mais pertinho de vocês, que o púlpito está meio longe, vocês estão assim bem no fundo da igreja. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 144, 1. Eu tinha trazido uma outra mensagem para compartilhar com os irmãos, mas durante os pedidos de oração, o Senhor me incomodou que eu deveria pregar sobre outra coisa, sobre outro tema. E eu quero trazer para os irmãos então esse texto, que embora pequeno, é muito rico em significado. E vocês vão concordar comigo até o final dessa mensagem. Salmo 144, verso 1. O texto sagrado diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ore comigo assim como você está. Deus, eu ouço a voz do Teu Espírito neste lugar, dizendo que nós seremos ricamente ministrados por essa porção da Tua Palavra. O instrumento que tens diante de Ti é indigno, é imperfeito, é incapaz de transmitir com perfeição a Tua mensagem. Mas o Teu Espírito pode transmiti-la perfeitamente. E eu Te oro, Senhor, para que isso aconteça. Para que nós ouçamos claramente a Tua voz e possamos dar ouvidos àquilo que virá de Ti neste lugar esta noite. Fala com cada irmão já batizado, membro desta casa. Fala com cada irmão que está nos dando a honra de nos visitar essa noite e adorar conosco. Que todos saibamos que estivemos aqui na Tua presença e ouvimos a Tua voz. São coisas que eu Te oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. O início do texto que você leu comigo diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha. Quando você pensa em rocha, que imagem lhe vem à cabeça? Quando você pensa em rocha, que imagem rocha te traz? Dureza? Né? Firmeza? Estabilidade? Perenidade? Porque as rochas não se acabam rápido, podem até acabar, mas demora a acabar, não é verdade? Davi está dizendo que o Senhor é bendito porque o Senhor é a rocha dele. Ou seja, Davi confiava plenamente no Senhor, na estabilidade, na firmeza, na segurança que o Senhor trazia para a sua vida. Eu queria te perguntar uma coisa: você confia em Deus assim? Você vê Deus como a sua rocha, como algo inabalável, seguro, confiável para você, para a sua vida, para o seu destino? Talvez, se você estiver vivendo um momento bom na sua vida, um momento tranquilo, você vai me responder sim com relativa facilidade. Mas se você estiver num momento ruim da sua vida, sofrendo, vivendo um deserto, né, uma situação muito complicada, talvez a dúvida esteja tomando conta da sua mente, como toma conta das mentes humanas quando o sofrimento bate à nossa porta. Não é mesmo? Curioso que Davi inicia o salmo dizendo que Deus era a sua rocha, ou seja, em Deus eu estou seguro. Mas ele diz algo desconcertante logo em seguida: que me adestra as mãos para a batalha. Davi está dizendo: crente também tem batalha. Crente também tem dificuldade. Crente também tem luta. Como foi o seu ano de 2018? Você teve muita luta? Muita dificuldade, muita batalha, muita guerra, muitas coisas, ou poucas, ou mais ou menos, para vencer? Quantas batalhas você travou em 2018, né? Quantas batalhas você está travando agora em 2019? Porque os anos mudam, mas às vezes as batalhas não é verdade? O dia 1º de janeiro não faz a sua vida mudar de forma mágica. Os problemas de 31 de dezembro costumam nos acompanhar no dia 1º de janeiro, no dia 2, no dia 3, porque eles não se resolvem mágica e subitamente assim.
apenas porque o ano mudou. E talvez você ainda esteja vivendo as batalhas de 2018 agora, em 2019. Davi está nos ensinando aqui que Deus nos adestra para a batalha, porque primeiramente nós temos batalhas. Confiar em Deus, ter Deus, não é sinal que tudo vai correr bem. E nesse ponto, muitas igrejas vão dizer para você o contrário. Não, na igreja X, quem vem aqui é abençoado, não tem falta de dinheiro, não tem falta de saúde. Se está sozinho, encalhado, vem, arranja um namorado ou namorada, Existem igrejas que fazem correntes que você entra sozinho e sai namorando. Mas Deus não promete isso em sua palavra. Lá em João capítulo 16, o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. João 16, 33. O próprio Jesus disse, olha, no mundo vai ser difícil, vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter batalhas. Então não acredite, amado, nesse evangelho que diz, olha, venha para a igreja tal e você vai viver numa paz, vai dar tudo certo na sua vida. Você não vai ter problema mais nenhum, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que crente, que pessoas que creem em Deus, que têm em Deus, também enfrentam batalhas. E mais, Davi está dizendo que Deus nos prepara para a batalha. Ele nos adestra as mãos para a batalha. Não dá para batalhar despreparado, né? Não sei quem aqui já foi militar durante algum tempo, fez carreira nessa área, né? Quem entende do militarismo sabe que eles treinam muito para fazer o que fazem. São muitas horas dedicadas à sua atividade. Por quê? Não dá para ir para a batalha despreparado. Se você vai para uma batalha, você tem que saber o que fazer nela. Recentemente, temos no nosso país uma lei que permite a posse de armas. Mas qual é a condição dessa lei recentemente proclamada? Que as pessoas façam um curso de tiro, percebeu isso? Ou seja, você quer usar uma arma, você quer ter uma arma, você pode. Mas você tem que se preparar. Toda batalha exige preparo. E já que crente também tem batalha na vida, não de arma de fogo, tá? Estou falando metaforicamente. Já que crente também tem batalha, Deus nos prepara para essa batalha. Deus não nos deixa abandonados. Ele nos prepara. Ele nos ensina o que fazer quando temos alguma batalha na vida. E eu te pergunto, como andam as suas batalhas? Você alguma vez olhou para a sua dificuldade, para a sua circunstância ruim e pensou, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. Ou pensou, talvez, não tenho o que fazer, tenho o que fazer. Ore ao Senhor, diga, Senhor, eu não consigo resolver isso sozinho, me ajuda. Eu estou numa batalha e eu não sei o que fazer. Porque o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. É muito curioso ler isso escrito por Davi, porque Davi foi uma pessoa de cujas mãos a espada nunca saiu. Você vai entender por quê na breve descrição que eu vou fazer. Davi era pastor de ovelhas, quando morava ainda com a sua família original, com seu pai Jessé. E aí quando vinha um urso, para poder atacar as ovelhas, ele pegava uma funda, que era uma espécie de pano assim, colocava uma pedra, girava, jogava no urso, acertava o urso e até matava. E ele declara isso no livro de 1 Samuel, que ele matou ursos para poder proteger suas ovelhas. De repente, ele é levado ao encontro do rei Saul e diz para Saul, olha, aquele gigante Golias que está lá desafiando o povo, eu vou lutar contra ele em nome do Senhor e vou vencê-lo. Muitos não acreditaram porque ele era pequenininho, franzino, mas Deus usou Davi de tal forma que ele feriu Golias. Golias caiu no chão, ele pegou a espada de Golias imensa e matou Golias. Daí para frente, sempre teve espada na mão de Davi. Davi se tornou um homem de guerra lá do exército de Saul, matou muita gente mesmo. Tanto que lá quando ele estava no final do reinado dele, ele se tornou rei mais tarde, ele falou, Senhor, eu quero construir para você uma igreja, um santuário, né? Um templo. Aí Deus falou, não, Davi, você não, porque as suas mãos derramaram muito sangue. Deixa o seu filho Salomão construir esse templo para mim, você não. As suas mãos têm muito sangue, você matou muita gente. Então Davi entendia de guerra, concorda? Era um homem cuja espada nunca saiu da mão, viveu guerreando a vida inteira. E quando ele cita que Deus adestra as suas mãos para a batalha, ele está falando tanto em termos metafóricos como literais. Deus o abençoou para que ele vencesse as batalhas mesmo, de espada, né?
as batalhas literais. Mas nós, graças a Deus, não temos essas batalhas para travar. Você não precisa matar ninguém com espada, nem nada parecido. Mas eu sei que você, assim como eu, tem batalhas na vida, né? Você tem dificuldades que precisa vencer. E Deus está aí para adestrar as nossas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O Salmo continua, e no verso 2, Davi chama o Senhor de vários nomes assim, maravilhosos, mas eu vou destacar somente um deles. Ele vai falando que Deus é a sua misericórdia, a sua fortaleza, o seu alto refúgio, o seu libertador, e daí a pouco ele diz que o Senhor é o seu escudo. Põe o dedinho no Salmo 144, dê um pulinho lá em Efésios 6. Efésios capítulo 6. Uma pessoa preparada para a guerra, naqueles tempos, frequentemente usava uma roupa especial para guerrear. Uma roupa chamada armadura. Não sei se você já viu isso em filmes de época, né? Aqueles guerreiros com aquela roupa metálica e tal, né? E o próprio apóstolo Paulo usa essa imagem da armadura para exemplificar como Deus nos prepara para a guerra, né? Qual deve ser o nosso preparo para as guerras espirituais que nós temos? Porque nós temos um inimigo espiritual, não é verdade? O diabo é espiritual, né? Ele tem ações bem reais, mas ele é um ser espiritual, né? Você não pode vê-lo, você pode ver as coisas que ele faz. E veja o que Paulo diz aqui, Efésios capítulo 6, a partir do verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, você quer lutar contra o inimigo? Então se vista de Deus, se vista de salvação, se vista de fé, de justiça, se vista de comunhão, se vista de santidade, se vista das coisas de Deus. Não dá para vencer o diabo de peito aberto. Você precisa da armadura de Deus, eu também. Davi disse que Deus adestra suas mãos para a batalha, né? E os dedos para a guerra. Esse é o adestramento divino. Você quer vencer as batalhas contra o diabo? Você precisa da armadura de Deus. Você precisa de Deus cobrindo você. Porque não dá para guerrear contra o inimigo sem Deus. E muita gente ainda tenta, né? Ironicamente, achando que vai conseguir. Não tem jeito. Para guerrear contra um inimigo tão poderoso, só com alguém mais poderoso que ele, que é Deus. Sem a armadura de Deus, nós não temos a menor chance. Volte para o Salmo 144. Embora na armadura de Efésios 6, o escudo tenha uma interpretação, o escudo da fé, né? Davi diz algo muito interessante aqui no Salmo, que não está discordando de Paulo, mas que dá um outro sentido. Ele amplia essa visão. Lá no verso 2, na segunda metade, dizendo que tu és o meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Onde é que você encontra um escudo? Onde é que ele é usado? Na batalha, não é? Você não encontra escudo, né? Na mão de criança brincando. Quem usa escudo é soldado, quem está lutando. Onde é que você encontra um escudo? Na guerra, no meio da batalha. Davi está dizendo algo poderosíssimo aqui para mim e para você. Deus adestra as nossas mãos para a batalha, nos prepara para lutar. Mas Deus vai na batalha conosco. Ele é o nosso escudo. Ele não prepara você e manda você sozinho. Ele vai na sua frente. Ele é o seu escudo. Gente, isso é maravilhoso. E Davi, eu repito, entendia muito de guerra, né? Muito mesmo. A vida inteira dele guerreou. Ele sabia por que ele estava dizendo isso. Deus muitas vezes foi literalmente o escudo de Davi. Ele foi caçado por Saul anos e anos da sua vida pela inveja que Saul tinha dele. Quase foi morto por Saul várias vezes, mas o escudo do Senhor sempre o protegeu.
Você precisa de proteção, meu amado? Você está correndo algum grande risco na sua vida? Existe um escudo. O Senhor. Ele é o escudo. Na armadura de Efésios 6, o escudo é a fé. Mas no Salmo 144, o escudo é o próprio Deus. E é um outro texto de um outro livro da Bíblia que confirma isso. Daniel capítulo 3. Uma história que os membros já batizados da igreja provavelmente conhecem, ou deveriam conhecer. Daniel capítulo 3. Eu vou ler com você a partir do verso 19. Daniel capítulo 3, a partir do verso 19. Então Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens serviam a Deus e não quiseram adorar a estátua que Nabucodonosor ergueu. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava fazer. Quem aqui mexe com fogo, cozinha, faz alguma coisa ligada ao fogo? Quem mexe com fogo aí? Você já se queimou alguma vez? Já? Já imaginou se queimar com uma chama 7 vezes maior do que você costuma ter diante de você? A fornalha foi acesa 7 vezes mais. Nem precisava, né? Acho que no grau 1 já dava para morrer. Fogo mata de qualquer jeito. Mas o ódio era tanto que aqueceram 7 vezes mais. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Então esses homens foram atados com mantos, túnicas, chapéus e outras roupas e lançados na fornalha. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Era tanto fogo, gente, que o pessoal que foi jogar eles lá dentro morreu. Eu fico imaginando se não era igual a esses fornos de siderúrgica, né? 9.000 graus, 7.000 graus, essas temperaturas assim inacreditáveis, né? Era tanto fogo, quem foi jogar eles dentro morreu com calor. Só o bafo já matou. Será que esses 3 homens sobreviveriam a isso? Vamos continuar lendo. Esses 3 homens caíram dentro da fornalha acesa, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo... Quantos homens? 4 homens. Por que 4? Você vai entender. Que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ele bateu na trave. Não era o filho dos deuses, era o filho de Deus, Jesus Cristo. Cristo entrou na fornalha com aqueles homens. Cristo entrou lá com eles. Lembra o que Davi disse? Bendito seja o Senhor, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Crente tem batalha, crente não escapa da batalha. Aqueles homens tiveram que entrar na fornalha. Percebe? Eles não foram poupados de entrar, eles tiveram que entrar. E se você teria medo de entrar, eles também tiveram. Pode ter certeza. Mas Deus não os poupou de entrar. Porém, Davi disse: tu és o meu escudo. E Cristo estava lá com eles, impedindo que eles fossem queimados. Veja que o texto continuou dizendo, verso 27, ajuntaram-se sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Como é que pode uma coisa entrar no fogo e não se queimar? E entrar num fogo 7 vezes maior do que o habitual. E isso humanamente é impossível, só é possível divinamente. O próprio Deus, Jesus Cristo, estava lá protegendo aqueles homens, você entende?
Eles estavam no meio da batalha, no meio da fornalha, mas Deus estava com eles. E por isso eles não sofreram dano nenhum. Eu perguntei para você no início dessa mensagem, como foram as suas batalhas no ano de 2018. Amado, amada, se você tiver Deus com você, você não vai ser derrotado. Você não vai ser destruído. Você não vai ser aniquilado. Você não vai se acabar. Se Deus estiver com você, os seus cabelos não vão queimar, suas roupas não vão cheirar de queimado. Você vai sair vitorioso, você crê? Esses homens criam. Eles criam que Deus poderia fazer isso, embora não tivessem a certeza se ele faria ou não. Mas eles disseram isso para o rei: olha, se Deus quiser nos livrar, ele pode nos livrar. Nós temos certeza que ele pode. E é por isso que no início do Salmo 144, Davi começa declarando: Senhor, tu és a minha rocha, a minha segurança. Mesmo que eu tenha batalhas na vida, mesmo que eu tenha guerras, mesmo que eu tenha lutas, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, o meu alto refúgio, o meu libertador, porque ele sabia, não importa o que aconteça, Deus está acima das circunstâncias. Eu quero contar para você uma história verídica antes de terminar essa mensagem. Ano de 2013, eu fazia teologia aqui na cidade de Engenheiro Coelho. Um colega meu de turma estava com a esposa muito doente, com câncer, e os tratamentos não surtiram o efeito que ela fez, e ela acabou falecendo. Nossa turma orou em peso por ela durante várias noites, várias madrugadas. E eu confesso que quando eu recebi a notícia da morte dela, eu me senti muito frustrado. E eu briguei com Deus: Deus, por que você permitiu que fulana morresse? Ela é esposa de alguém que largou tudo para se preparar para ser um pastor, para te servir. Como é que você abandona ele desse jeito? E talvez você já fez exatamente o que eu fiz, não é verdade? Quando o sofrimento bateu na sua porta, na porta de alguém que você ama, quantas vezes você falou: Deus, como assim? Por que você permitiu isso? Uma pessoa tão boa, por que com ela? A gente nunca pergunta por que não com ela, né? Por que não comigo, né? A gente sempre pergunta por quê, né? Eu fui ao velório dessa esposa desse amigo meu. E um dos nossos colegas fez uma oração antes do caixão ser finalmente, né, escondido debaixo da terra. Ele orou assim: Senhor, nós reconhecemos que Tu és Deus acima de toda e qualquer circunstância. Porque essa história é importante. Não por causa do luto, não por causa da morte, não por causa do sofrimento. Mas porque nós precisamos aprender, talvez de uma maneira difícil, que Deus realmente está acima de toda e qualquer circunstância. As nossas batalhas, as nossas dores, as nossas lutas, os nossos tropeços não são indicativos de que Deus falhou, de que Deus deixou de ser Deus, de que Deus encolheu, se tornou menor. Ele sempre foi Deus e sempre será, não importa o que esteja acontecendo comigo. Até porque algumas coisas que acontecem comigo são da minha responsabilidade, não da de Deus. Você entende? Algumas coisas Deus permite por propósitos que a gente vai saber na eternidade. E algumas coisas eu atraio sobre si mesmo. Sobre mim mesmo, aliás. Então, antes de julgar Deus por causa dos fatos, das circunstâncias, precisamos entender que Deus é rocha, inabalável, inamovível, imutável. Ele sempre foi Deus e sempre será. E não é a história da minha vida que vai dizer se Ele é Deus ou não. E Ele é Deus acima de mim, acima de nós, acima das circunstâncias, acima desse mundo. E quando está nos seus planos libertar e salvar, Ele faz coisas como essa que você leu em Daniel 3. Ele livra pessoas da fornalha, protege do fogo. E talvez estou falando nessa noite para alguém que chegou aqui do meio de uma fornalha. Quem sabe pensando: Jair, você não sabe o que eu estou vivendo. É verdade, eu não sei mesmo. Mas Deus sabe. E esse Deus que conhece a tua vida e sabe o teu sofrimento, Ele promete, se você confiar nele, Ele vai adestrar suas mãos para a guerra. Ele vai te ensinar a lutar. E Ele vai te ajudar a vencer. Ele não vai tirar você da batalha, mas Ele vai te tornar vitorioso. Porque esse mesmo Deus, na pessoa de Cristo, um dia foi pregado na cruz do Calvário, na batalha mais cruel, mais sangrenta já vista no universo. E Ele não fugiu do campo de batalha, porque se Ele fizesse isso, você e eu teríamos que ir para lá.
Aquela cruz era nossa. Tinha o nosso tamanho, o tamanho do nosso pecado. Mas Ele não permitiu que nós fôssemos. Essa batalha, Ele nos poupou. Ele lutou no nosso lugar. E Ele venceu a maior de todas as batalhas por mim e por você. Nenhuma batalha que você e eu travarmos é tão grande quanto a do Calvário. E essa Cristo já ganhou. Você está diante de um Deus vitorioso. Um Deus que nunca perdeu. Um Deus que sabe o que está fazendo, mesmo quando eu e você não entendemos. Então eu quero te perguntar, olhando nos seus olhos e com isso terminar essa mensagem, esse culto. Será que não está na hora de reconhecer Deus como rocha, apesar das circunstâncias? Davi disse, tu és a minha rocha, Senhor. Mas logo depois disse, mas tu me preparas para a batalha. Você tem batalhas na vida? Eu tenho. Você também tem? Você precisa da ajuda de Deus para vencer essas batalhas? Eu preciso. E você? Você crê que Ele pode te ajudar? Eu creio. E você? Você quer orar comigo agora em pé? Vamos orar para que Deus nos ajude a vencer as nossas batalhas. Talvez você sempre orou para Deus tirar as batalhas da sua vida. Ore diferente hoje. Ore para Deus fazer de você um vitorioso. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra essa noite. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és Deus acima das circunstâncias. Que os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas derrotas não Te limitam, não Te moldam. Não definem quem Tu és, porque Tu estás acima de tudo e de todos. Tu és Deus desde a eternidade a eternidade. E nós meras criaturas. E a Tua palavra nos mostrou essa noite que nesse mundo nós teremos batalhas. Nós teremos dificuldades. Faz parte do que é viver nesse mundo. O nosso Mestre Jesus Cristo teve batalhas, inclusive a pior de todas, que foi morrer na cruz do Calvário. Mas Ele venceu. E pela Tua graça, Senhor, nós também queremos ser vitoriosos. Vitoriosos sobre qualquer batalha que estejamos travando. Batalhas profissionais, batalhas sentimentais, relacionais, existenciais. Nos ajuda, Senhor, a vencermos aquilo que nos puxa para trás, aquilo que nos derrota, que nos abate, que nos oprime. Porque Tu és o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Tu és o nosso escudo. E se Tu estás adiante de nós como escudo na nossa frente, como Paulo disse, os dardos inflamados do maligno não podem nos ferir. E nós Te louvamos por essa verdade, Senhor. Obrigado por essas pessoas tão queridas que vieram à Tua casa adorar essa noite. Obrigado por falares com elas através da Tua palavra e comigo também. Despede-nos, Senhor, na companhia do Teu Santo Espírito. E traz-nos no próximo culto para de novo Te adorar e aprender de Ti. São coisas, Deus, que nós Te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.